Sejam bem-vindos à nossa aula de introdução à apologética. Hoje nós vamos mergulhar em um tema fundamental para a fé cristã: a defesa da nossa esperança em Cristo. A apologética é a arte de defender a fé, e ela é crucial para fortalecer a nossa confiança em Deus e para respondermos às perguntas e objeções que encontramos no mundo. O que é apologética? A palavra apologética vem do grego apologia, que significa defesa ou resposta. Vemos isso em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 15, onde somos instruídos a estar sempre prontos para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Em outras palavras, a apologética não é apenas sobre debates ou confrontos, mas sobre explicar de maneira clara e respeitosa o porquê acreditamos em Cristo. Por que a apologética é importante? Vivemos em um mundo pluralista, onde muitas visões de mundo competem pela verdade. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus afirma: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é uma afirmação exclusiva que vai contra a corrente do pensamento relativista moderno, onde muitos acreditam que todas as religiões são iguais, ou não existe uma verdade absoluta. A apologética nos equipa para apresentar essa verdade de maneira amorosa e convincente. A Bíblia está repleta de exemplos de defesa de fé. Em Atos capítulo 17, vemos Paulo no Areópago, em Atenas, onde ele utiliza a cultura e a filosofia dos gregos para introduzir o evangelho. Ele não compromete a mensagem, mas contextualiza a verdade para que seja compreendida por aqueles que o ouvem. Outro exemplo está em Judas capítulo 1, versículo 3, que nos exorta a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Isso nos lembra que a fé cristã é algo precioso que precisa ser defendido contra os falsos ensinos e heresias. A apologética transforma a nossa fé. A apologética não é apenas para os outros, ela também fortalece a nossa própria fé. Quando estudamos as razões para a nossa crença, crescemos em nosso entendimento de quem é Deus, do que Ele fez por nós. Como resultado disso, nossa confiança em Deus se aprofunda e estamos mais preparados para enfrentar as dúvidas, as nossas dúvidas e as dúvidas dos outros. Mas não podemos esquecer e não levar em consideração o papel do Espírito Santo no convencimento do mundo sobre o pecado, sobre a justiça, sobre o juízo. Embora argumentos e evidências sejam importantes, nunca podemos esquecer que a verdadeira transformação do coração é obra do Espírito Santo. João, capítulo 16, versículo 8, nos diz que é o Espírito Santo quem convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nossa tarefa é apresentar a verdade, que é Jesus, com clareza e muito amor, confiando que Deus usará a nossa defesa para tocar os corações. Podemos então dizer que a apologética é uma ferramenta vital para o cristão, para todo discípulo de Jesus. A apologética ela nos ajuda a defender a nossa fé e a apresentar a verdade do Evangelho para outras pessoas de forma clara e amorosa. E também nos traz a confiança em Deus. A palavra de Deus nos mostra que a fé ela vem pelo conhecer da palavra de Deus. Então, quanto mais nós estudamos e conhecemos a palavra de Deus, maior torna-se a nossa fé. Por isso que é importante a gente estudar e ter através da palavra de Deus
a defesa da nossa fé. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo ele fala assim: procura-se apresentar-se diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Aqui o apóstolo Paulo nos mostra o quanto é importante conhecermos a palavra de Deus. A Igreja Nações em Cristo, a nossa igreja, ela se fundamenta dentro de uma teologia arminiana. Isso significa que entendemos e vivemos a fé dentro dessa concepção teológica. E o que é a concepção teológica arminiana? Essa visão tem esse nome porque ela recebe o nome de Jacó Armínio, um teólogo do século XVI, que propôs uma forma de entender a salvação e a relação de Deus com a humanidade que diferente do calvinismo. Enquanto o calvinismo enfatizava a soberania absoluta de Deus e a predestinação incondicional, o arminianismo destacava o livre-arbítrio humano e a graça de Deus que nos permite que todos possam responder ao seu chamado. Como arminiano, uma das nossas convicções mais importantes é o livre-arbítrio. Isso significa que Deus nos deu a liberdade real de escolher entre o bem e o mal, de aceitar a rejeitar ou aceitar o seu amor. Deus ele nos amou tanto que mesmo diante do seu poder, que ele é o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, ele não nos obriga a amá-lo, mas ele nos dá o direito de aceitar ou rejeitar o seu amor. Em Apocalipse 3:20, esse direito de escolha, o livre-arbítrio, fica muito claro, que a palavra de Deus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Essa palavra mostra que ele nos dá o direito de escolher abrir ou não abrir a porta. Como arminiano, nós acreditamos que Deus deseja que todos sejam salvos. Como está escrito em 1 Timóteo 2,4, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas talvez você está se perguntando assim: mas como assim? Mas a gente é pecador, como podemos escolher Deus? Nós temos esse direito de escolher Deus sendo pecador, carregando na nossa natureza o pecado. Nós temos o direito de... Quem somos nós para escolher Deus? Isso se chama graça preveniente. E a Bíblia deixa muito claro isso. A gente que crê que por causa do pecado ninguém consegue buscar a Deus por conta própria. Mas Jesus ele nos alcançou, Deus ele nos alcança com a sua graça e com a sua misericórdia. E nos dá a todos a capacidade inicial de responder ao seu chamado. Jesus ele deixa claro isso, naquela passagem, João 6,44. A passagem fala assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair. Então Deus, pela sua graça e sua misericórdia, o Pai, pela sua graça e sua misericórdia, ele nos atrai até Jesus. Então é pela sua graça preveniente que ele nos atrai, nos dando a chance de escolher por ele. Um dos pontos também importantes, da nossa apologética, da nossa defesa da fé, é a eleição condicional, é a segurança da salvação. Quando a gente fala de eleição, nós acreditamos que ela é condicional. Isso quer dizer que Deus escolhe para a salvação aqueles que ele sabe pela sua presciência, que vão responder com fé ao Evangelho. Em 1 Pedro 1,2 está escrito que somos escolhidos segundo a presciência de Deus Pai pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo,
Ou seja, Deus nos escolhe com base no que Ele já sabe sobre a nossa resposta à fé. E quanto à salvação, acreditamos que ela é segura enquanto permanecemos em Cristo, como Jesus instrui em João 15,4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. No entanto, como temos o livre-arbítrio, é possível nos afastarmos ou escolhermos a salvação, né? Então nós somos eleitos, né? De forma condicional, através da escolha, né? De viver ou não viver uma vida para o Senhor. Nós não acreditamos na predestinação. Nós acreditamos na escolha de permanecer em Jesus. Então podemos dizer que, como arminianos, nós acreditamos no livre-arbítrio, né? Em que Deus nos dá o direito de escolher amá-lo ou não amá-lo. Nós acreditamos também na graça preveniente, que Deus ele nos atrai até Ele e nos dá o direito de escolher, né? Então ele se apresenta a nós através da sua graça e da sua misericórdia, ele se apresenta a nós. Nós acreditamos também na eleição condicional, né? Através da nossa obediência a Jesus e através da obra santificadora do Espírito Santo. Nós cremos que nós somos salvos a partir do momento que nós cremos em Jesus e se arrependemos dos nossos pecados. Então aí vem uma decisão consciente de viver ou não viver uma vida para Jesus. E quando nós decidimos viver uma vida para Jesus, nós somos santificados pelo Espírito Santo. Nós cremos também, uma das crenças muito forte é a questão que Deus deseja que todos sejam salvos. Então Deus, ele ama e chama a todos. Em 2 Pedro 3,9, a palavra de Deus fala assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa palavra ela reforça que a ideia de que o Evangelho é uma boa nova para todos e sem exceção. E é por isso que somos tão comprometidos com a evangelização e com o discipulado. Nós entendemos que a igreja ela tem como missão apresentar o Evangelho, cumprindo a grande comissão, como está lá em Mateus 28,18. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações. Finalizando, a Igreja Nações, como igreja, nós seguimos uma teologia arminiana que valoriza o livre-arbítrio, a graça preveniente, a eleição condicional e o desejo de Deus que todos sejam salvos. Isso não é apenas uma teoria, é a base de como vivemos a nossa fé diariamente. Agora que estabelecemos essa base teológica, vamos avançar e ver como podemos defender essa verdade de forma prática, através da próxima aula. Então, assim, tendo essa consciência da nossa convicção teológica, a partir daí começamos a fazer apologética, defendendo a nossa fé de acordo com o nosso entendimento teológico, através da nossa profissão de fé, entendendo que nós cremos no livre-arbítrio, na graça preveniente, na eleição condicional e no desejo de Deus que todos sejam salvos. Nós estamos finalizando aqui,
né, a nossa aula introdutória, e na próxima aula nós iremos avançar na resposta de alguns questionamentos e na apresentação de algumas concepções a respeito de correntes teológicas, de denominações, instituições religiosas, né? E se baseando nessa profissão de fé, nós iremos nos posicionar através da defesa da fé, através da apologética. Um abraço a todos, Deus abençoe e que possamos nos encontrar na próxima aula.